tarde, gente. Estamos iniciando mais um programa Páginas da Vida e hoje com uma das lendas da comunicação em São João del Rei, precisamente dos jornais escritos de São João del Rei. O nosso entrevistado de hoje é natural de Coronel Xavier Chaves. Ele já teve suas experiências de vida também fora do país, além de fora de São João del Rei, também fora do país. Ele esteve na Tanzânia durante 2 anos. Tem muitas histórias para contar para a gente. Trabalhou no Jornal do Poste, escrevendo artigos, na Tribuna Sanjoanense, no Jornal do J. Silva, no Jornal do nosso saudoso também Rubens Rezende. Ele vem de Coronel Xavier Chaves, mas é extremamente conhecido em São João del Rei. Com 77 anos, meu convidado de hoje é Air de Souza Rezende. Muito boa tarde, senhor Air. Boa tarde, Jean. É uma satisfação poder passar alguma coisa sobre as minhas experiências de vida para você. A experiência que você vai passar não é apenas para mim, é para aquele ouvinte que está nos acompanhando pela Ecológica FM, é também para as pessoas que nos acompanham através do YouTube, Páginas da Vida São João del Rei, ou através também do Facebook de Rádio Ecológica, Grandes Sucessos, e também Jean William Cipriani, ou então também no Facebook do meu amigo Neném Fonseca, no qual nós estamos direto do estúdio dele, gravando um pouco das suas histórias, das suas experiências. Isso aí é natural de Coronel Xavier Chaves. Viveu lá quanto tempo? Não, foi muito pouco, porque eu nasci na fazenda Ponte Alta, que era meu pai trabalhava para o meu tio, que era o Godofredo de Oliveira, sabe, lá na fazenda Ponte Alta. Depois meu pai saiu de lá e veio para São João del Rei. Eu vim muito novo ainda, lá para 40, eu nasci em 41, eu vim para cá mais ou menos em 43, 44, sabe? Meu pai foi um dos sócios da então Gruta Mineira. A Gruta Mineira, por incrível. Exatamente onde que eu estou hoje, hein? Isso, exatamente. Então seu pai era cozinheiro de mão cheia? Não, ele era o dono do restaurante. Quem cozinhava era minha tia e minha mãe. É? E como que era ter restaurante? Você se lembra? Você era muito pequenininho, não? Era muito pouco. Do tempo depois do Zé da Gruta não mudou muito, não. Não mudou muito, não? Eu lembro daquele fundo ali que tinha... o restaurante ia até um certo ponto, depois tinha um fundo. Tipo uma casinha ali no Isso, fundo. a gente morava no fundo ali. Era assim que vocês faziam. Trabalhava, morava no fundo e trabalhava ali fora. Isso. E era bom que estava no centro da cidade, né? Exatamente. Quando o pessoal foi convocado para a guerra, meu pai estava no restaurante, naquele restaurante ali, na Gruta Mineira. O seu pai foi para a guerra, não? Não, foi o meu tio. Seu tio? O meu pai era dono do restaurante, já era casado, tinha filhos, não foi para não serviu o exército, não. Nessa época da guerra, você tinha quantos anos? Eu tinha uns 4 anos. Né? 4 anos. É. Não se lembrava, não entendia nem o que era guerra, o que não era, né? Não. O seu tio voltou são e salvo? Voltou são e salvo, é o Chiquinho. Ele faleceu tem uns 2 anos, né? Como é que foi a vida ali no centro? Você viveu durante quanto tempo ali no centro da cidade de São João? Não posso precisar não, mas talvez uns 2 anos. Uns 2 anos? É. Depois você mudou para que parte de São João? Fui para Resende Costa. Foi para Resende Costa? Meu pai alugou um sítio lá em Resende Costa. Resolveu voltar para a roça? Voltou para a roça. Quem nasceu na roça depois um dia volta, né? Então ele voltou, ele ficou no sítio lá em Resende Costa e por volta de 1948 eu vim para São João del Rei e fui morar com meu avô para estudar aqui no João dos Santos. E como é que... Você tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 6 ou 7 anos, né? 6, 7 anos. E você lembra tem alguma passagem do João dos Santos que você se lembra? Você gostava muito de português? Você sempre gostou muito de escrever, né? Do João dos Santos não tem muita lembrança não, sabe? No geral, eu lembro de uma passagem o seguinte, que numa época de muito frio, aí a professora
pediu que eu irrigasse lá tinha uma hortinha de couve lá e tal, umas verduras, e eu acabei me molhando todo, sabe? Ao invés de aguar as plantas, resolveu tomar Molhei banho. as plantas e eu também. Porque estava faltando água em casa para tomar banho e resolveu tomar banho na escola, Não sei se foi defeito da mangueira, né? Ou era peraltice sua? Eu sei que eu tive que voltar, eu tive que ir em casa, Trocar de roupa e voltar. Eu morava lá na rua Santo Antônio. Sim, aham. Até não era muito distante, né? Naquela época era tudo no solado mesmo. Né? Solado do pé e a rua Santo Antônio, ali pro João dos Santos, ela não mudou de lugar, não é tão distante assim, Não, né? não. A única diferença Jovem, forte, não era problema andar. é que naquela época não tinha calçamento. Eram caminhões que passavam ali na General Osório. Era terrão mesmo. Terrão e uma poeira que fazia Poeira brava. muita poeira. Então respirava um ar bem puro, cheio de poeira, né? Isso hoje já não tem tanto problema nisso, que é asfalto geral, né? Isso. Depois do João dos Santos, você só foi estudar ou começou a trabalhar? Como é que foi sua vida? Não, eu fui para Barbacena, sabe? Estudar na Escola Agrotécnica de Barbacena. Fiquei lá 2 anos apenas e... Em função de que você ficou apenas 2 anos lá? porque eu queria voltar para a roça, ir para a roça, sabe? Mas você foi fazer um estudo técnico de agrícola, né? Para ter mais informação, para voltar para a roça mais forte. Porque meu pai alugou uma outra fazenda, sabe? Então eu fiquei muito com a minha vontade de morar. Ficou doido para voltar? Para morar nessa fazenda. Nessa fazenda, E aí lá eu fiquei mais uns 3 anos. Uns 3 anos. E o que você fazia nessa fazenda? Qual era o seu trabalho nessa fazenda? Naquela época, o leite era desnatado, fazia manteiga. E meu pai tinha uma criação de porcos e o soro do leite ele criava porcos. E quem desnatava o leite era eu. Passou algum tempo, ele vendia o creme do leite, né? Sim. Aí ele passou a fazer a manteiga. Fazer a manteiga. Quem fazia manteiga, batia lá na batedeira, era eu. Uma batedeira que eu ainda tenho ela até hoje. Você tem a receita de como se fazer uma manteiga? Dá para você colocar para a gente aqui como se faz uma manteiga de qualidade? Porque eu creio que a sua manteiga era de extrema qualidade. Aí ela era levada para o Rio de Janeiro. Levada para o Rio de Janeiro, Era. E é a capital do Brasil, a menina dos olhos desse país. Não sei quantos presidentes da República talvez até tenha comido da manteiga que eu bati lá. Porque São João era conhecido cidade dos queijos. Naquela época era São João dos Queijos. E tinha queijo mesmo, viu? Tinha queijo de qualidade. Além da manteiga ia também o queijo. E como é que se fazia manteiga naquela época? Tem a desnatadeira. É a máquina que separa o leite, o creme do leite. Na época já havia essa máquina? Já havia essa máquina. Tudo na manícula. Manípula, Na mão. Na mão? Então dava abraço forte. Dava. Então, você rodava ali e separava o creme do leite. Aí, uma vez por semana, eu ia juntando aquilo, uma vez por semana batia. Então, jogava na batedeira e novamente manual. E ficava batendo ali um tempão. Não me lembro mais quanto tempo eu levava para fazer isso. Talvez 1 hora ou mais. O senhor falou que, por exemplo, levava um tempo e ficava esperando semana e não estragava o produto, não? Não estragava, não. Tinha alguma maneira de fazer com que Não, a única coisa aguentasse ou não? Na época, pela situação da época, deixava no local fresco, né? Fresco, não tinha geladeira na época, né? Na época era raro ter geladeira. Não, era tudo na lamparina. Tudo na lamparina. Tudo no querosene. Aí mantinha fresco e tudo, e depois passava uma semana, juntava a quantidade para se fazer O creme, uma maior... bater a manteiga. Bater a manteiga. Não tinha batedeira. Como é que era? Era socada? Não, ele mandou fabricar uma batedeira de madeira, metade dessa mesa aqui. Sim. E ela tinha uma tampa que fechava, você fechava aquela tampa ali na rosca, não vazava nada não, sabe? Porque no bater, aí separa
A manteiga separa do creme, do soro. do soro. Do soro da manteiga. Ah, Tem sim. outro nome que eu não me lembro mais agora. Sabe? Uhum. Você sabe o nosso, é soro, tem outro nome? É soro mesmo, né? E a gente deixava na bica d'água para ficar fresquinho lá, lá que semana. Ele era meio azedinho, até dava para tomar aquilo lá, sabe? Então, olha só, além dava para tomar e era gostoso tomar? Era gostoso tomar, Que gosto, mais ou menos, parecido? Com gosto do leite, por exemplo? É do leite azedo. Leite azedo. É, mais ou menos isso aí. A gente batia na lata de leite. Olha, o Ayrton também Mais foi antigo. fabricante. Você vê, apesar de ele bem mais antigo do que o senhor. Mas ele foi fabricante também de manteiga, tanto que está dando opinião Só que aqui. eu batia na Esse era batedeira, mais ele era moderno. na lata mexendo. É. Ah, o dele na lata. O senhor estava mais moderno, né? É. Era mais moderno. Eu era mais antigão aí. E, por exemplo, aí o seu pai fazia essa manteiga e ia para o Rio de Janeiro vender ou tinha alguém que vinha comprar Não, isso? tinha alguém que a gente levava para um comerciante Resende Costa, ele levava para o Rio de Janeiro. Ele tinha um caminhão e levava para o Rio de Janeiro. Você imagina quanto tempo devia levar um caminhão para chegar no Rio de Janeiro naquela época? É, naquela não tinha rodovia asfaltada, era tudo terra, né? Aqui tinha o famoso Morro da Mandioca em Tiradentes, que de vez em quando tinha algum acidente, que era cascalho solto. Então freava e saía riçando pelo chão afora. Né? Só fora. O senhor chegou aí ao Rio de Janeiro algum desse período, para pelo menos conhecer a cidade que consumia a manteiga de vocês? Não, eu só fui conhecer o Rio de Janeiro em 1963. Aí já estava com quantos anos? Há uns 24 anos por aí. Já estava um moço, já era casado na época? Não, era solteiro. Era solteiro. E como é que foi essa sensação de conhecer o Rio de Janeiro? Não, eu fui Te a encantou, serviço, não? né? Porque eu trabalhava numa distribuidora de bebida em Volta Redonda, que eu saí do Exército e fui trabalhar, fui para Volta Redonda, que eu tinha umas tias que moravam lá, atrás de emprego. Sabe, até demorou um pouco para conseguir um emprego, mas conseguiu. A minha tia conseguiu um emprego numa distribuidora de bebidas. Ela é distribuidora da Brahma. Então eu fui ao Rio de Janeiro a serviço, lá na Brahma. Então, Também fui vapt-vupt, fui e voltei logo. de tomar soro, né, aquele soro azedinho, passou a tomar Brahma gelada, a partir do momento que você... Ou não era gelada na época? Não, era gelada. Era gelada. Já era gelada, mas só que eu não era muito beber não. Não era muito beber, não? Sempre foi light? Sempre light. Nem refrigerante, não era muito acostumado naquela época, não tinha costume não. Viu? Não era muito fácil também na época, em termos financeiros. Vocês tinham uma condição de vida financeira saudável ou era apertada? Apertada. 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 O seu primeiro emprego foi com quantos anos? Eu saí do Exército com 21. O meu primeiro emprego foi com... O senhor começou a trabalhar... 22 anos. 22 anos. É. Então já foi até trabalhar mais tarde. Porque geralmente muitos que já passaram por aqui, às vezes com 6, 7, 8 anos de idade, já estavam trabalhando. Apesar que você trabalhava na fazenda e tudo, na roça, Eu né? estudava, Ah, nas férias eu dava folga pro meu pai em alguma coisa, fazia algumas coisinhas mais leves. Aí você ajudava ele lá. Ajudava. Você tem mais irmãos ou... Tem mais um que mora em Juiz de Fora. Mais um. A família de vocês era pequena, até pela época onde que as famílias costumavam, principalmente quem morava na roça, O meu avô geralmente tinha teve- muitos filhos. Minha né? avó teve 13 filhos, de ambos os lados, tanto materno como materna como Com paterna. paterno. 13 filhos. Eu tive 13 tios de cada lado. Agora, os seus pais já foram mais econômicos nessa situação. Foi, sempre viveram apertado e tal. Eu quero registrar aqui a grande ajuda que o Banco do Brasil deu para o meu pai. Ele pegava financiamento do Banco do Brasil para as atividades dele. Então ele conseguiu fazer alguma coisa graças ao financiamento que ele obteve no Banco do Brasil. Foram políticas direcionadas à agricultura, né, que adiantaram
ajudou muita gente a sobreviver no campo, né? Foi. Tem uma história, inclusive, interessante, é que ele comprava vacas de leite financiadas pelo Banco do Brasil. Periodicamente ia um fiscal do Banco do Brasil lá. Ele morava numa propriedade em Mestre Ventura, do outro lado do rio. E o fiscal ia de trem. De trem. Depois tinha que atravessar o barco. De barco o Rio das Mortes, né? Aí pegava o cavalo, viajava mais uns 6 quilômetros até onde estavam as vacas. Fiscalizava. Tinha que fazer isso. Né? E muitas vezes isso acontecia debaixo de chuva. O fiscal então bastava na época, né? Também, junto com meu pai, né? Porque o meu pai tinha esse retiro, morava ali perto de Mestre Ventura, 1 ou 2 quilômetros do rio. Depois ele tinha outro retiro mais para frente, a 1 quilômetro. Ia todo dia, levantava de madrugada, ia lá, tirava o leite, passava em casa às 8h30, 9 horas da manhã, almoçava rapidamente, cedinho, ia levar o leite lá perto de Ritápolis. Entregava no caminhão. Esse cavalo que ficava à disposição do fiscal, seu pai é que arrumava esse cavalo para o fiscal ou já era a estrutura da Secretaria da Fazenda? Não, o cavalo era do meu pai. Do seu pai? Porque o seu pai é bonzinho pra caramba, ainda dava o fiscal lá para poder talvez mudá-lo ou qualquer outro tipo de situação, ele ainda dava toda a estrutura para o fiscal ir lá fiscalizar ele. Tinha que ser a cavalo. Esse é o Brasil, né? Tinha que ser a cavalo, porque naquela época as estradas eram estrada de carro de boi e não dava para passar nem jipe, naquele jipinho antigamente. Deve ter sofrido um bocado com esse tipo de situação, né? Nas férias eu ajudava a sofrer, né? Aí nas férias qual que era a função que você desenvolvia? A mesma coisa, levantava de madrugada com meu pai, ia pro retiro, enquanto ele tirava leite de 5, 6 vacas, eu tirava de uma. Porque tudo é questão de costume, era tudo manual, né? Hoje tem ordenhadeira, a estrutura hoje é diferente, né? Naquela época era serviço para homem, né? Porque mesmo as vacas não eram muito mansas, né? Hoje a ordenhadeira aí são as mulheres que fazem esse trabalho de ordenhar. São vacas mansas, né? E tem mulher muito mais forte do que homem, né? São mais eficientes. A minha, por exemplo, é muito mais forte do que eu. Ela é muito mais violenta do que eu, então eu não sei a sua. A minha não é muito violenta, mas eu sou obrigado a obedecer. O ditado aqui é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas essas experiências, você falou que depois do seu exército você teve em Volta Redonda, você deu muita Volta Redonda lá em Cico, ficou pouco lá, por que você ficou pouco? Eu fiquei pouco lá porque eu ganhava pouco. Ganhava pouco, difícil também, né? Então agora nós está ficando muito. Nós ganha pouco aqui fazendo esse programa, ou não ganha nada, e continua fazendo. Só que nós é teimoso, né? Aí teve Ser esperto, inteligente. Teve um cidadão aqui de São João, morava em São Paulo, sabe? Então ele ficou sabendo que eu estava procurando um serviço melhor. Vai para São Paulo. Como de fato eu cheguei em São Paulo de manhã, daí 2 ou 3 horas eu já estava empregado. Então na época o QI era muito forte, quem indica. Não precisou muito se apresentar, fazer teste nem nada não. Indicou, chegava e fazia. Mas ele também te conhecia, sabia da sua capacidade, né? Eu fui entrevistado pelo gerente da fábrica, né? Da fábrica. Você lembra que fábrica foi? Atma Paulista. Atma Paulista. Isso. Que fabricava o quê? Materiais plásticos, brinquedos principalmente. Brinquedos? Que bacana. Bonecas, brinquedos. Atma é ótima. A Atma é ótima. Tinha esse ditado. Eu mesmo cheguei a brincar muito. Eu fiquei lá brinquedos. Uns 3 anos, depois fui para outras empresas, fiquei pouco tempo. Em 1968,
eu voltei para São João. Mas vamos lembrar alguma coisa de São Paulo. Como é que foi para você sair de uma cidade pequena, apesar que você já tinha vivido em Volta Redonda, que era uma cidade mais adiantada, me parece, do que São João del Rei até na época? Não sei se já era, já tinha a CSN lá. Ah, já tinha. Então era uma cidade que tinha um porte um pouco maior do que de São João. Tinha muita fama de correr dinheiro em Volta Redonda exatamente por causa da CSN. A questão de viver em São Paulo, como é que foi sua vida em São Paulo? Foi difícil? Ah, foi difícil. Porque eu tinha um emprego, mas para morar eu morava num cômodo alugado. Sabe? Cômodo alugado? E comia nos restaurantes por ali. E às vezes chegava no final do mês, o dinheiro ia acabando, aí eu tinha que passar aperto, né, na alimentação. Não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Os restaurantes populares, as grandes empresas mantêm restaurantes. A própria Atma, depois que eu saí, que ela montou um restaurante para os funcionários. Será que ela não pôs antes porque você comia muito, então ela queria economizar nessa situação? Pode ser, né? Sabia, falou, chega fim do mês assim, diminui a grana, a fome aumenta, então vai dar prejuízo. Mas eu até sou de comer pouco. Viu? Eu me alimento muito pouco de almoço, lambisco muito. E a cidade de São Paulo, aquele tamanho, não chegou a te assustar? Não? Não, porque eu não dependia, eu fui morar perto do trabalho, sabe? Então não dependia de pegar a condição. Depois eu arrumei outros empregos. Mais distantes, mas eu já tinha me acostumado com o ritmo da cidade. Com o ritmo da cidade, sabe? E a gente acostuma, né? Se você pegar um ônibus, depois tem que pegar um trem, e 2 conduções para ir e voltar, acostuma. A vida em São Paulo te fez torcer para algum time paulista, torcer para algum time de São Paulo? Não, como eu morava perto do Palmeiras, eu torcia pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras, Chegou aí a campo de futebol, pelo Palmeiras não? Não. Em função só de estar mais perto ali? É porque eu trabalhava muito, né? Eu trabalhava em sessão pessoal, então dava muita hora extra. O pessoal ia embora às 6 horas, 5, 6 horas, mas eu continuava lá mais 1h30, 2 horas, preparando o serviço. Depois de São Paulo, você voltou para São João, é isso? Voltei para São João. Aí você tinha quantos anos na época? Uns 20 e tantos anos. 28, por aí, 29 anos. Eu nasci em 41 para 68. 68 menos 41, vamos ver, 27 anos. 27 anos. Mais ou menos isso aí. Então eu vim trabalhar no Bezerrão. No Bezerrão? No Bezerrão. Bezerrão do Leite? A cooperativa, né? Até entrei na briga contra o leite cru. Ah, é? Por quê? Porque eu ia ter um leite pasteurizado, muito mais garantido para a população, então eu andei combatendo, fazendo uma onda contra o leite cru, sabe? Aí essa onda já começou dentro do jornal, aí que você começou a escrever? Foi daí que eu passei a escrever. Comprando a briga do Bezerrão. Isso. Você vestia a camisa da empresa mesmo, né? Vestia a camisa da empresa. Sim. Aí depois eu saí do Bezerrão, fui trabalhar por conta própria, sabe? Aluguei um sítio também. Aí, como eu tinha pouco capital, não deu certo. Aí fui trabalhar, meu pai tinha comprado no início da década de 60, ele tinha adquirido um sítio na Colônia, onde hoje é o Jardim Montes, ali, Solar da Serra. Solar da Serra. Então fui trabalhar com meu pai, fiquei ali uns tempos. Aí veio a Ferrovia do Aço, 75. Eu fui trabalhar na Ferrovia do Aço. Na Ferrovia do Aço. Aí você foi trabalhar em qual empresa? Eu fui levado para lá por interferência de umas moças e conheci os engenheiros de lá, e eles me levaram, me disseram para me apresentar lá. Eles estavam contratando, me contrataram, sabe? E lá eu fiquei uns 3 anos também. Qual que foi a sua função na Ferrovia? Eu entrei lá de apontador. Apontador, o que significa apontador? No meu caso era anotar a entrada e saída de ferragem.
que gastava nas obras de arte, túneis, pontes e tal. Então eu trabalhava na seção de ferragem lá, entrava as entradas e saídas. Eu notava a entrada do estoque E saída. o que saía para cada obra. Para cada setor. Cada obra tinha cada setor Uma demanda. Tinha uma ficha para saber o consumo de cada ficha. E depois para controlar o estoque geral, né? Então eu fazia isso aí. Depois me passaram para ser feitor de carga e descarga. Era uma turma para receber todas as cargas que tivessem destinadas à obra, que é o cimento, principalmente cimento, cara direto. Não é hoje que tem essa maquininha que pega 40, 50 sacos de uma vez e levanta, né? Levanta. Tudo era no ombro. Tudo no ombro. É. Aí você, como feitor, cuidava desses ombros que descarregava o caminhão. Isso. Aí depois disso aí, eu passei para encarregado de pátio, que era mais ou menos, eles chamavam de prefeito, sabe? Aí cuidava da parte administrativa do pátio, dar apoio lá. Então você já foi prefeito de pátio. Isso aí é muito poder, hein? É. Como é que é a função por que ele é chamado de prefeito? Isso aí é coisa de peão, né? Porque eu cuidava dos alojamentos, qualquer obra que tinha que fazer lá, eu tinha pessoal para fazer isso, então eu determinava para fazer, sabe? E se faltava água, nós teve um problema de falta de água uma vez, eu tinha que me virar, então eu tinha que procurar o setor de transporte para o caminhão-pipa. Trazer a água necessária e abastecer, tudo. quando o pessoal largasse o serviço, ter água. Você cuidava da administração total daquela área ali. Seja segurança, seja limpeza, seja higiene, tudo. Alojamento. Pessoal, era tudo isso aí, sabe? E, por exemplo, como foi para você trabalhar numa obra conforme a Ferrovia do Aço? Porque trouxe um movimento para São João do Rei absurdo, né? Foi. Foi uma grande experiência que eu tive na vida, né? Lidar com pessoas de várias partes do país, né? Culturas diferentes, costumes diferentes, viu? E o pessoal do Sul achava que aqui na região aqui era uma pobreza muito grande. Achava que era pobre. O pessoal que veio de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, achava que aqui era pobreza muito grande, sabe? E se eles estivessem aqui hoje, eles iam ver que a situação mudou muito. Eles lá que continuam pobres. Mas quando eu saí da ferrovia, eu fui para outra obra. Lá o engenheiro saiu daqui, foi para lá, e me levou como comprador. Comprador para onde? Da Excisa. Que tinha uma obra lá em Ouro Branco. Jeceaba. Lá eu fiquei uns 2 meses, aí na obra de Ouro Branco precisou de um comprador. A obra de Jeceaba tinha parado, a Ferrovia do Aço andou parando nos tempos, então eu fui transferido para lá. Aí eu ficava em Belo Horizonte, fazia as compras. E todo dia ia um caminhão buscar as compras lá em Belo Horizonte. Nós vamos a um pequeno intervalo e a gente volta com essa história fantástica aqui. Soir de Souza Rezende, uma lenda dentro do jornalismo da área escrita de São João do Rei, e um homem de uma experiência vasta, não só aqui na nossa Minas Gerais, mas como também até fora do país. Daqui a pouco a gente volta. Pois bem, gente, estamos de volta com essa pessoa simpática aqui, lenda do jornalismo de São João do Rei, da Tribuna Sanjonense, Jornal do Poste, saudoso Joanino Loboski, né? Participou também do Jornal do J. Silva, do Rubens Rezende, saudoso também. Isso. É um prazer estar aqui com ele, contando um pouco de suas experiências de vida, que são bem variadas, né?
Você estava falando a última vez que teve em Ouro Branco, depois a ferrovia parou em Jeceaba, isso? Tinha períodos que parava, voltava dinheiro, como é que ficava? Também faltava recurso, né? Faltava recurso também? Porque não é só hoje que falta recurso não, né? A ferrovia do Aço, que eu não sei, era previsto para gastar 4 bilhões de dólares, ficou em 13 ou 14, né? Por que um erro tão grande assim? As obras no Brasil é o saco sem fundo, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse a experiência, a vivência que eu tenho hoje, porque eu passei por algumas coisas lá na Ferrovia do Aço. As obras paralisadas. Aí um belo dia chegou lá um carregado lá com um caminhão e mais alguns 2 ou 3 peões com a requisição para pegar 240 sacos de cimento. Com a obra parada. Uma obra parada. Então esse problema de se tivesse lava ferrovia no passado, o negócio ia babar, hein? Exatamente. Aí ia babar. eu recusei a entregar. Sofreu com isso. Sofri. Aí daí a pouco chegou o engenheiro. Chegou o engenheiro. Que assinou a requisição e falou, você vai entregar, senão você vai embora. Então, se nós tivéssemos hoje, eu tivesse essa vivência, eu falei, então você vai me mandar embora porque eu não vou entregar. E aí depois eu ia chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência e tal, mas na época não tinha essa vivência, né? Talvez não havia Sérgio Moro, né? Não tinha. Não tinha Sérgio Moro. Não tinha Controladoria Geral da União. Que eu até participei da primeira Conferência Nacional de Controle Social, promovida pela Controladoria Geral. Você participou? Participei lá em Brasília, e junto comigo foi o saudoso Pedro Chaves, que era aposentado do Correio aqui, e infelizmente falecido. Depois dessa aí eu participei da outra também, parece que foi, não sei se acho que é a 4ª Conferência Internacional de Combate à Corrupção e à Impunidade, lá em Brasília também. Você participou também? Participei dela também. Que bacana. Me deu muita vivência no combate à corrupção, né? Até eu faço parte de uma ONG que ela sobrevive a trancos e barrancos e a gente procura acompanhar e fiscalizar os serviços públicos. A gente faz parte de um grupo de mais de 200 entidades a nível nacional. Essa mudança, então, esse trabalho em busca de se ter um Brasil menos corrupto, então ele já acontece há mais tempo. Há quantos anos atrás isso vem sendo trabalhado? A ferrovia de 75, né, isso aí, essas coisas aconteceram lá por 76, 77, por aí, né? E quem mandava na ferrovia eram militares, né? Eram os militares. Mas já havia uma preocupação com essa questão da corrupção? Não, a minha vivência com essas coisas era muito pouca, sabe? Eu tomei conhecimento disso mesmo, foi depois agora dos 15 anos para cá. 15 anos para cá que a coisa tomou outro rumo. Mas se nota então que muita coisa nesse país é a parte de tartaruga, né? Exatamente. Podia até ser um pouco mais acelerado, sabe? Mas é que esses interesses subalternos, vamos dizer assim, não deixam as coisas andarem, né? Isso realmente é lamentável. Depois você acabou a ferrovia, você continuou em empresas? Não, a obra que eu trabalhava em Ouro Branco, ela terminou. Então o engenheiro, depois que ela terminou, eu fiquei uns 2 meses parado, mas fichado na empresa, aguardando que ela pegasse outras obras. Outras obras. Como ela não pegou, então o engenheiro me chamou lá e falou assim, nós estamos pegando uma obra na Tanzânia, e o contrato está prevendo 21 brasileiros apenas. Mas nós estamos tentando elevar isso para 85 brasileiros. Se conseguir para 85, você vai ser chamado, sabe? Então eu não tinha telefone, não tinha nada naquela época. O contato para lá que eu dei foi o seguinte: eu era muito ligado ao Dr. Milton Viegas,
Nós estávamos, aí eu já estava ajudando ele, o doutor Milton. não, era o doutor Milton e o doutor Celso Passos, a organizar o PMDB aqui. Então, eles, até eu era o secretário do PMDB, sabe? Eu vinha todo fim de semana para em São João. Porque você já era político antes? Já, porque eu Gostava de política? Eu fiz parte da Arena, inclusive do diretório, e depois eu saí da Arena em 74, teve uma virada igual essa que teve agora recentemente, né, no domingo aí. Sim. Lembra que o MDB teve alguns estados que o MDB teve que fazer nova eleição com novos candidatos para eleger novos candidatos, porque o número de candidatos que ele tinha não deu para preencher a votação que o MDB teve, porque houve uma reviravolta, uma revolta da população contra a Arena, né? O governo militar. Aham. Aí você já tinha essa experiência e resolveu então. Aí quando eu saí da Arena, entrei no MDB aqui de São João del Rei, depois fui para trabalhar na Ferrovia do Aço. Da Ferrovia eu saí, fui para Jeceaba, de Jeceaba para Ouro Branco. Ouro Branco eu ficava em Belo Horizonte. Fiquei lá por 2 anos. Terminou a obra de Ouro Branco, então eu voltei para São João del Rei, sabe? Aí eu fiquei aqui durante 8 meses, mais ou menos, ajudando e viajando aí na região aí com o doutor Milton e o Celso Passos, doutor Milton e o Celso Passos, para montar o PMDB na região, porque o partido do Tancredo era o PP. Ah, o Tancredo era PP. É, e nós era o PP e tinha o PS. PDS. 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 É. Então Eram 3 partidos que havia. eu escrevia nos jornais aí, principalmente no Jornal do Poste, e tinha outros jornais aí também, que o PPS não ia para frente, sabe? Que o PDS não ia para. Não, o PP. O PP do Tancredo não ia para frente. Não ia. Eles ficavam fula da vida comigo com essa informação. E aconteceu, infelizmente, né, porque uma decisão do João Batista Figueiredo não deu espaço para criar um novo partido. Então o PP se incorporou ao MDB. Ao PMDB. Ao PMDB. É. Então, por exemplo, você no Jornal do Poste, o tipo de artigo que você escrevia era sempre a parte política que você puxava? Escrevia com sangue, viu? Com sangue? Com ênfase. Você pegava muito no pé do Tancredo? Pegava demais. Por causa de quê? Vocês tinham alguma implicância com o Tancredo? Não, absolutamente. Porque o Tancredo era extremamente inteligente. Ele sabia que o adversário de hoje podia ser o parceiro da manhã. Só que o problema é o seguinte, que eu cobrava do Tancredo, que eu achava que as posições que ele tinha obtido no país, ele podia ter feito alguma coisa com São João, sabe? Que, infelizmente, ele ia fazer. Até o doutor Milton me levou, era o presidente da FUNREI, o doutor Milton me levou lá na FUNREI um dia, e o doutor Tancredo tinha saído do governo do Estado, que até eu apoiei para o governo do Estado, no cabo eleitoral, gratuito de grão. E, então o doutor Milton telefonou para o presidente da Loteria Mineira, cobrando uma verba de R$100 mil. Ele queria negociar para ele mandar 30 mil, que não mandou. Falou assim, só manda 30 mil reais, que resolve o meu problema aqui na fundação, porque o doutor Tancredo vai... Antes era a Fundação Municipal, né? Isso, lá do Santo Antônio. Santo Antônio não era nem FUNREI, não. Era FUNREI. A FUNREI, Fundação Municipal de São João del Rei, isso? Achei que a FUNREI tinha, depois que ela passou a ser federal. Não, ela foi federalizada com FUNREI, depois é que ela passou o FSJ. Ah, sim. Então o doutor Milton falou, eu ouvindo lá, o doutor Milton falou, talvez ele estava pensando assim, ele vai viver mais um pouco mais, vai contar essa história. Então ele falou para o Antônio Schecker, que era o presidente da loteria, sim, o Schecker, falou assim, o doutor Tancredo vai assumir a presidência da República e vai federalizar a fundação aqui, então eu só preciso de 30 mil reais, 30 mil cruzeiros, né? 30 mil cruzeiros. Era 30 milhões, sei lá, era tanta moeda que tinha. Eu não me lembro se era milhões ou se era
mil cruzeiros. Sei que era 30. Sim. Então, prometeu, mas não mandou. Não mandou os 30, Não. nem os 30. Não. E a promessa era 100 mil. Era É. 100 milhões ou 100 mil. Isso. E nem os 30 mandou. Não mandou. O doutor Milton falou depois que não recebeu. Então, o Tancredo, infelizmente, faleceu e E ficou por isso mesmo. a fundação transformou em universidade. Universidade, certo. Graças foi uma promessa dele que o Zé Luiz Bacarino, que era deputado federal, depois o Aécio Neves, e o próprio presidente que substituiu José Sarney. José Sarney, que esteve aqui em São João del Rei depois, inclusive, Assumiu o compromisso de do transformar ela em federal. federal. Que é isso que nós estamos vendo aí hoje, que ele alavancou São João del Rei, né? Por exemplo, alavancou, deu outra cara à cidade, né? A cidade é uma sem a universidade e outra com a universidade, né? O crescimento, tudo de São João melhorou muito com esse tipo de atitude que foi tomada. Você vê que quando existe uma atitude boa, as coisas acontecem. A atitude boa foi a Ferrovia do Aço, que deu uma alavancada na época em São João, que fez que muitos empresários aqui pudessem crescer, né, ter uma estrutura decente e fazer com que essa cidade pudesse andar. E segundo, a universidade. Né? Isso. Você vê, nós precisamos realmente de investimentos, de atitudes. Né? São João del Rei precisa de ter um centro de estudos estratégicos para procurar um desenvolvimento social e econômico, não só da cidade, como da região toda. Da região toda. Porque São João é a capital da região aqui. Né? Exatamente. E depois é o seguinte, aqui você tem São João del Rei, mas você tem outra cidade colada em São João del Rei, que é Santa Cruz de Minas. Santa Cruz. Que até confunde com sendo São João del Rei. E logo em seguida tem Tiradentes, que também já está se encontrando urbanística com São João del Rei, e até Águas Santas e César de Pina, que são bairros de Tiradentes, são mais ligadas a São João do que propriamente Tiradentes. Tiradentes, exatamente. Para ir a Tiradentes, o pessoal de César de Pina e Águas Santas tem que passar por São João del Rei. Esse crescimento realmente acontece de uma maneira absurda na nossa região, na região de Marideus, né? E boa parte da região hoje, a parte agrícola, cresceu muito na nossa São João del Rei hoje é uma das principais, a região de São João del Rei é uma das principais produtoras de grãos do estado. Do estado, do país também, né? Eu acho que do país. Então aqui hoje produz até trigo, né? Porque, por exemplo, lá a propriedade do seu sogro lá tinha muito eucalipto, né? Hoje eles tiram o eucalipto e plantam trigo. Trigo. Soja, trigo. Então está virando uma região extremamente produtiva, né? O milho, por exemplo, você vê que nós temos engorda criação de grande criação de porcos em Lagoa Dourada. Nós temos abatedor de frangos em Prados, que tem uma série de Prados com Atalaia, né? Com Atalaia. Tem também ali o Antônio Mangá, né? Em Lagoa Dourada, que é também um grande empresário nessa área agrícola, né? Exatamente. Então, a região São João del Rei entra com os laticínios, né? E com a parte agrícola também. O que tem diversificado bastante a economia da cidade. Muito. E onde se vê grandes construções hoje na cidade, grandes investimentos, o que é bem interessante. Tiradentes, capital do turismo aqui, talvez de Minas Gerais hoje, né? Eu assisti Resende Costa, artesanato. Quando inauguraram os 6 quilômetros, 5 de acesso para Tiradentes, o governador Israel Pinheiro, então ele já enxergou o que ia acontecer com Tiradentes, né? Já tinha uma visão na frente. Visão maior. Desses artigos que você escrevia no Jornal do Posto, no Tribunal São Joanense, outros artigos que mexeram aí com a política, mexeram com a economia da cidade. Olha, na área de saúde tem muita coisa, muitos artigos, muitas matérias que contribuíram para a melhoria na área de saúde. Como, por exemplo, tem algum que o senhor se lembra? Olha, eu acho que foi em razão do comentário que eu fiz, que eu publiquei na Tribuna São Joanense, foi lido na Rádio Emboabas,
O Zé Luiz tem aquele José Luiz. esquema lá de cada semana é um assunto, e por causa daquela senhora de Madre Deus que faleceu aqui por falta de atendimento, eu fiz um comentário e, consequência daquilo, eu chamei a atenção da Santa Casa e do Hospital Nossa Senhora das Mercês, que eles tinham que se organizar, porque havia espaço para mais um hospital em São João del Rei. Porque se esse hospital chegasse em São João del Rei, eles teriam que se adaptar para poder sobreviver. Então foi onde, possivelmente, há um comentário que foi razão disso aí, é que pôde sair o convênio entre a UFSJ e o Hospital Nossa Senhora das Mercês. Através desse comentário, importante. E esse tipo de assunto, assim, você pesquisa muito ou ele vem de uma maneira intuitiva? Não, antes era de própria intuitivo. visão. Antes era intuitivo, de acordo com os acontecimentos. Hoje eu pesquiso muito e até recebo informações por e-mail. Tem uma central de informações. Inclusive o Neném Fonseca, nosso companheiro concorrente seu da manteiga, é um dos informantes. Exatamente. Agora, coisas passadas, ele pode ser o meu informante aqui. Isso é muito bom. Agora, tem a questão da... Em 1993, eu sempre gostei de fazer parte de associações de moradores. Sabe? Em 1993, eu fui fazer parte do Conselho Municipal de Saúde, primeiro conselho, indicado pelo antigo Candel Rei, Conselho Municipal das Associações de Moradores de São João del Rei. Sim. Então, fiquei lá durante uns 10 ou 12 anos, no Conselho de Saúde. Foi onde eu saí de São João, fui participar das plenárias, das conferências em Belo Horizonte, Brasília, onde eu peguei informações sobre controle social. Então, através disso, eu me tornei um ativista no controle social. Faço até hoje. Isso, você era remunerado para fazer isso? Não, trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Voluntário. E até eu cheguei a levar para a Adriana Rodrigues, secretária do Nivaldo, aí, secretária de governo, porque tem o governo federal, tem um programa e tem com base em legislação federal para o trabalho voluntário gratuitamente. Mas só que aqui eles não aceitam isso, porque se eu abrir um trabalho voluntário gratuitamente, eu que sou aposentado, que tem outras pessoas que também nessa situação querem preencher o tempo com alguma coisa útil para a sociedade. Então, mas tem o pessoal dos cargos comissionados que querem ganhar o dinheiro sem estar com um trabalho mais fácil. Isso lamentável, né? Sendo que existe uma dificuldade que o senhor falou em função do aposentado, existe uma dificuldade para a ocupação do aposentado, porque situações conforme essas, às vezes são barradas, né? De se tornarem úteis. E outros tipos de situações no mercado de trabalho. Quando o senhor vê uma pessoa há mais de 70 anos hoje entrando no mercado de trabalho, como é que ainda existe muita barreira sobre isso? Existe, né? Existe. Porque eles acham que o idoso, como também até tem gente que acha que as mulheres produzem menos que os homens, pode não produzir, mas a experiência do idoso pode ser muito útil, viu? Às vezes, no caso do serviço, o idoso às vezes sabe uma forma mais rápida de fazer o serviço com um melhor rendimento. Pela própria experiência que ele já teve vivido, né? De já ter apanhado, já ter batido, né? Isso. Isso, infelizmente, nem sempre é valorizado, né? Não. Você teve uma experiência na Tanzânia. Explica para mim como é que foi conviver na Tanzânia. Tanzânia é na África, né? Em que lugar da Tanzânia você viveu? No meio da selva? No leste da África. No Oceano Índico, né? Que é banhada pelo Oceano Índico. É interessante o seguinte, porque meados da década de 60, no início da década em 62 a Tanzânia se tornou independente da Inglaterra. Eu li uma matéria no jornal O Globo sobre a Tanzânia, sabe?
Então eu sempre, depois disso aí, eu tinha muita vontade de conhecer a Tanzânia, pelo que eu vi lá, pelo que eu tinha lido, sabe? Felizmente aconteceu, porque eu estava trabalhando na Ferrovia do Aço, quando a secretária lá, a telefonista, o namorado dela era um engenheiro, tinha ido trabalhar na Tanzânia. E mandou um cartão para ela de Dar es Salaam, que era a antiga capital da Tanzânia. Então eu falei, repeti para ela, falei assim, eu tenho vontade de ir lá. Ela falou assim, vai sim. Aí aconteceu, né, porque eu trabalhando na ECISA, ela pega uma obra lá e me convida para levar para lá. Eu estava aqui em São João del Rei, quando o doutor Milton tinha deixado o telefone lá no Rio de Janeiro, no escritório da empresa. O doutor Milton falou assim, estão dizendo para você ir lá no Rio de Janeiro urgente. E para não levar a passagem e alguma despesa que você tiver para levar o recibo. Aí cheguei lá e eles me avisaram assim, eu falei, você vai viajar daqui a 30 dias para a Tanzânia. Então, passaporte, tudo. Aí já preparou o passaporte. Providenciou tudo. Tudo, sabe? Aí, e até me adiantaram $1.000. Que isso, homem, me empresta um pouquinho, só 500 tá bom, né? 500 pra mim, um 100zinho pro meu amigo aí, não vai ficar bonito, hein? Aí eu comprei algumas roupas, voltei em São João del Rei, sabe? Aí deram outra ligação. Falei assim, foi adiada a sua viagem para final de dezembro, sabe? Aí eu voltei no Rio de Janeiro, marcou uma nova data de apresentação. Então eu compareci lá no final foi comprada a passagem, marcou o dia e tal. Eu nunca tinha viajado de avião. E como é que foi essa experiência? Aí eu fui pegar o avião no dia 1º de janeiro, a 1h da manhã. 1h da manhã, então você viu até aquela... A passagem lá no Rio de Janeiro? O meu tio me levou e até foi numa praia lá e jogou as flores. Para Iemanjá lá? Tá bom, velho. Ainda estava durante o dia, mas lá pelas 11 da noite me levou no aeroporto, sabe? E no Rio de Janeiro, naquela época, já era assim, sinal vermelho, não podia parar. Então ele pedia a minha tia, dá uma olhada aí, pode passar? Pode passar. Já tinha problema da época, tinha problema de assalto. Tinha assalto, sabe? Aí foi para o aeroporto e quem estava embarcando lá também, só que ia para os Estados Unidos. Aquele rapaz que foi jogador do Flamengo. Zico. Zico. E quando criança, foi vizinho dos meus tios, sabe? O Galinho de Quintino foi vizinho dos seus tios. E era freguês de doce dela, da minha tia, sabe? Fazia muito doce. Então eles encontraram lá, conversaram, me apresentaram para ele e tal. Então ele foi para os Estados Unidos, eu peguei, naquela época, tinha que passar pela Europa para ir na Tanzânia, porque não podia passar pela África do Sul, que eles estavam em guerra. A África do Sul e a Tanzânia não tinham relações diplomáticas. Então... Tinha que ir para a Europa ou para a Europa e para a Suíça. Para a Suíça? Para a Suíça. Nossa! E você lá... viu aquelas... Porque a Suíça é bonita. Você chegou não deu tempo para ver, não, sabe? Deu tempo, não? Não, mas fiquei 4 dias lá na Suíça, esperando um outro engenheiro que vinha de Nova York para ir para Tanzânia. Nós estávamos em 3 ou 4. Esses 4 dias você ficou na Suíça. Que país é esse? Olha, aconteceu o seguinte, tinha um colega que era negro, sabe? Mas eu saía com ele lá, eles não criaram problema nenhum, não. Pelo contrário, eu não sabia que chegava no sinal, para passar o sinal você tinha que esperar, a vez do pedestre. Sim. Porque tinha multa. Aí eu com esse rapaz que ia trabalhar comigo lá, sim, nós não estava vindo o carro, a gente foi passando, sabe? Aí a polícia chamou a atenção da gente. Chamou a atenção, Chamou, eu não entendi. Não entendeu nada.
eu tinha um livreto, um livrinho de inglês e português, Sim. mas lá não adiantava, porque lá se falava era o alemão ou o francês. O francês. Né? Aí fomos tomar uma cerveja. Sabe? Chegou no bar, nós estamos procurando lá como é que ia expressar, aí a moça atendente lá, a garçonete, falou para nós assim, ó, estou vendo que vocês estão falando português, eu sou portuguesa. O gerente do bar aqui é português também, eu vou apresentar para vocês. Ah, nós somos brasileiros. Não, eu estou vendo que vocês são brasileiros. Então, lá é o seguinte, no hotel tinha um funcionário espanhol. Ele falava espanhol, que a gente entendia alguma coisa e ele também nos entendia. Sabe? Então nós não tivemos muito problema não. Observei o seguinte, lá do hotel, estava escuro ainda, parava carro no posto de combustível, não tinha funcionário nenhum lá. Então, a máquina que o cara põe o dinheiro. O motorista descia do carro, ia lá, punha o dinheiro e a máquina abastecia para ele. Liberava combustível para abastecer. Que coisa. Aí nós fomos numa loja, foi a mesma coisa, sabe? Você olhava assim na parede lá, tinha os produtos com o preço, aí você colocava o valor num determinado local, aquilo lá saía correndo, deixava o objeto na sua frente. Na sua frente. Noutra loja lá, você entrava, comprava, levava para fazer o embrulho, o troco você mesmo fazia. Que isso, o troco? Você mesmo fazia o troco? Isso. Que coisa, hein? Isso em 1980. Janeiro de 1980. Que eu vi. Se fosse no Brasil, o que aconteceria? Eles levavam o troco, o dinheiro E o produto? e mais o produto. Mas diz que tem em algum lugar aqui no Brasil tem um... Me parece que aqui em Minas Gerais tem um cidadão que está fazendo isso. Isso, e está tendo sucesso. Está tendo sucesso, Está tendo sucesso. É com frutas, né? Me parece que é frutas, legumes. Na beira da estrada. Me parece queijinho, esse queijinho. Aquela manteiga que você e o Ayrton fabricava também. Ele põe esse sistema todinho e tem dado certo. Mas na não é Tanzânia, muito normal. Na Tanzânia, um calor. Sim. Sabe? Aí nós descemos em Dar es Salaam, era a capital, a antiga capital. Eles estavam construindo uma nova capital e essa rodovia que a empresa estava construindo era exatamente ligando Morogoro a Dodoma, que era a nova capital da Tanzânia. Essa cidade, que era a antiga capital, tem alguma cidade que se parece no Brasil com ela? Tem alguma cidade que te lembra alguma coisa? Em termos de estrutura da época, estrutura era precária de infraestrutura da cidade, de esgoto, de água, de construção, ou era adequado? Se comparado ao Brasil. O miolo da cidade era adequado, sabe? Como qualquer cidade nossa aqui. Só que eles lá eles eram comunistas, da linha chinesa. Da linha chinesa. Isso. Eles eram bravos. Exatamente. Então, e tinha muito indiano lá, sabe? E como você se posicionava? Como democrata ou como comunista lá? Não, lá não me posicionei em nada, sabe? Não se posicionou não. E aqui você posicionava, dava os espetáculos. Dava, aqui eu me intrometi em tudo. Lá não. Você viu que o negócio lá era feio. Até numa ligação à noite que eu fui fazer de lá para minha tia, no Rio de Janeiro, que eu fiz um comentário lá, qualquer lá, e alguém numa voz portuguesa lá, possivelmente lá tinha muito moçambicano, aí eles estavam, a ligação telefônica era grampeada. Aí o cara me chamou a atenção. Chamou na moral. Para não fazer comentários, sabe? Para não fazer comentários. Isso. Olha, vamos fazer comentários sim, mas logo depois do nosso intervalo, a gente vai voltar com essa história aqui do nosso entrevistado de hoje. Essa lenda viva do jornalismo, de experiências de vida,
o Air de Souza Rezende, nosso convidado de hoje aqui do Páginas da Vida. Lembrando que esse programa você acompanha aqui pela Ecológica FM e você pode acompanhar a gente também através do YouTube, Páginas da Vida, São João del Rei, na qualquer hora que você quiser ligar, ou também através do Facebook, entre Rádio Ecológica Grandes Sucessos, Jean com J, William Cipriani ou Neném Fonseca pelo Facebook. Um desses três você vai acompanhar histórias conforme esta hoje do nosso amigo Air de Souza Rezende. A gente volta já. E voltamos aqui pela Ecológica FM e também pelo YouTube, Páginas da Vida São João del Rei, através do Facebook, Jean William Cipriani, Rádio Ecológica, Grande Sucesso e também Neném Fonseca com hoje o Páginas da Vida de Air de Souza Rezende. Aí ainda continuando a história da Tanzânia. Eu te cortei aquela hora você falando da antiga capital, esse trabalho que você fazia para a construção dessa nova capital, é isso? A estrada que ligava, é isso? Quando eu disse na Tanzânia, estava um calor tremendo, sabe? Calor lá é absurdo. Absurdo. Quantos graus, mais ou menos? 40 graus? Talvez uns 40, sabe? Aí nós fomos ter um acampamento em Dar es Salaam e estava recebendo, tinha chegado o navio, recebendo mercadorias para dar apoio, peças de carro e tal, na obra. Mas aí eu fui no acampamento central, lá no centro, em Morogoro, Dumina, perto de Morogoro, sabe? No caminho me dava sede, a gente falou assim, ó, a única refrigerante, bebida que você encontrava era refrigerante de manga. De manga. Uma bebida de manga, sabe? Em falar em bebida de manga, eu gostaria de mandar um abraço para os meus amigos atleticanos que com a saída do Cruzeiro, da Copa Libertadores através do Boca Juniors, mandaram para mim, tiveram a coragem de mandar para mim, esqueci de trazer aqui hoje, suco de manga, tial, para mim poder voar, um suco de manga. Gente, olha só, mandaram um apenas. Mande quantidade, que aí o Ailton pode tomar também, que ele precisa ficar forte. Eu tenho filhos, eu tenho netos, tenho mulher, eu tenho interesse também de montar uma distribuidora também de sucos. Então, se o Cruzeiro perder, e cada vez que o Cruzeiro perder, cada atleticano ou cada torcedor contrário quiser me mandar, será muito bem-vindo. Mas aí você tomava suco de manga? Só tomava suco de manga, viu? É o que encontrava pelo caminho. Aí quando chegou em Dumila, não, aí lá nós encontramos, tinha de tudo. Tinha água? Tinha água, tinha energia elétrica, né? Através de motores. A água lá era de boa qualidade? Não, a água não era de boa qualidade, não. Não é igual essa água gostosa que a gente está tomando aqui no estúdio, não? Não. Era até ligeiramente salgada. Salgada, E era poço artesiano, viu? Poço artesiano e salgada. Salgada. Que coisa, né? Aí outras... Como é que era para poder se comunicar com eles? Que a língua lá, qual que era a língua que se falava? Não, como lá na Tanzânia tinha muito moçambicano que falavam português. Muito moçambicano. Então eles contratavam, né? Cada setor tinha um moçambicano que era para facilitar a ligação. Mas só que depois de 3, 4 meses que a gente estava lá, a gente já falava muita coisa do Swahili. Swahili? O que é Swahili? A língua principal lá da Tanzânia, sabe? Que além da língua principal, eles falavam também o inglês e falavam também, tinha as 13 dialetos, sabe? Mas aí o Swahili não era difícil não, como se escrevia, se pronunciava. Então a gente aprendia logo a falar o essencial. Alguma palavra nessa língua aí pra gente e a tradução dela no português? Matatizo. O que significa matatizo? Problema. Problema. E o que não falta nesse país é problema. Então, eu falava quando
estava fazendo alguma coisa, o funcionário tanzaniano estava fazendo alguma coisa errada, falava, Buana, matatizo. Ou então, problema, que em inglês Que é eles problema, entendiam. Matatizo, problema. Mesa é mesa mesmo, viu? Mesa é mesa mesmo lá. Isso. Então tinha coisa que era bem parecida com o nosso português. É. Você ia agradecer, você falava assante. Sante? Assante. Assante? Assante. Ah, legal. Hoje já vou passar a agradecer também. Então, você está vendo como esse programa é cultural, Ailton? A gente acaba aprendendo algumas coisas. Como é que é Sandy, né? Assante. Assante. Assante Sana. Muito obrigado. Assante Sana, muito obrigado a você que nos acompanha pela Ecológica FM, você que nos acompanha aí pelo YouTube Páginas da Vida São João del Rei. Tem uma coisa que eu aprendi com eles e até aqui, quando eu desço do ônibus aqui, eu agradeço para o motorista. Muito obrigado, bom trabalho. Lá é o seguinte, eles falavam para a gente assim, abares a casa, como vai o trabalho? Como vai o trabalho? E você respondia o que para eles? Missouri. Bem, obrigado, é isso? Muito bem. Muito bem. Você chegou até a conhecer parentes do Tchá-Tchá lá em... Conheci lá um parente dele, fui encaminhado pelo sobrinho dele, que era o africano, que era meu vizinho aqui na Coab, faleceu agora há pouco tempo, aqui na Vila Nossa Senhora de Fátima. Então, o africano me deu a mim, fez um bilhete, me encaminhando para o parente dele lá, depois eu, com o tanzaniano, nós achamos lá o endereço dele, onde era a loja dele. Ele lá. E fiquei conhecendo, mas ele me ofereceu os prédios, falei que felizmente não estava precisando de nada. Isso é bom demais, né? Não precisar. Né? Exatamente. A empresa dava toda a estrutura para vocês poderem viver lá. A sua função que vocês desenvolviam lá, qual era? Eu trabalhava no almoxarifado. Era uma espécie de auxiliar de almoxarifado, sabe? Depois parei, quando terminou a obra, que a empresa continuou, eu assumi o almoxarifado por um período pequeno, fiquei como uma espécie de encarregado do almoxarifado, responsável pelo almoxarifado. Era muito grande. Era muito grande. Você ficou durante quanto tempo? Não? 2 anos e 3 meses. Como é que eram os costumes de lá para se comer? Olha, o marrinde era um milho. Marrinde era um milho? O feijão, o milho era a comida principal deles lá, sabe? Feijão com milho. Mas como é que era esse feijão com milho? Todo prato tinha feijão com milho? Não era prato. Na verdade, sabe como é que era? Fazia comida lá, na panela, sentavam em volta da panela 4, 5 pessoas, eles comiam com a mão. Comia com a mão? Comia com a mão. Porque não havia garfo. A estrutura, então, de lá era pior do que a do Nordeste? Isso, exatamente. Do Norte? Era. De Minas, que hoje, graças a Deus, não é mais Vale da Pobreza, parece que é o Vale da Riqueza. E o interessante lá é o seguinte, porque o pessoal falava, os ingleses não os ensinavam a trabalhar, sabe? Que eram os donos lá da Tanzânia, os brasileiros os ensinaram a trabalhar. Por que os ingleses não ensinavam? Para ficarem sempre dependentes deles? Talvez. Talvez fosse por isso, sabe? Agora, os brasileiros foram ensinar o pessoal, muitos aprenderam a dirigir carro, ser mecânico, pilotar alguns tipos de veículos lá, máquinas. Em termos de técnicos, eles eram bem precários nessa área. Muito precário. Informação e educação devia ser também, deixava a desejar lá. Não, a escola deles até era avançada, viu? Porque a gurizada saía da escola falando inglês. Sim. E eles achavam estranho porque que o brasileiro não falava inglês. Muito um ou outro só que sabia, sabe? Eu tive tempo para aprender um pouco de inglês aqui, né? Pelo menos o essencial, mas não achava que seria tão necessário assim, conforme depois que a gente viajou, porque teve um caso, por exemplo, numa das viagens que eu fiz sozinho, do Rio de Janeiro para
para a Suíça. Aí quando chegou no aeroporto da Suíça para remarcar a passagem para Dar es Salaam, eu estou tentando falar lá para funcionária lá do aeroporto, para onde eu ia e tal. Aí ela virou para mim e falou assim, pode falar em português, porque eu sou do Rio de Janeiro. Bacana demais. Agora, quando o senhor for pro Chile, só pode convidar o meu amigo Palmério, porque ele está falando chinês. Ele esteve no Chile e aprendeu a falar chinês. Em breve aqui no Brasil também nós já vamos ter isso aí, viu? Vai, necessariamente, que eles estão mandando no país agora, no mundo, né? até, né? No mundo, estão entrando muito no país, né? Então lá na Tanzânia já vi os chineses lá fazendo obras lá e tal. E agora estou vendo que no Brasil eles chegando aqui também. As saudades que o senhor tem de lá? Ou não teve tempo para ter saudade, só trabalho? Não, eu trabalhava muito. Pegava às 6 da manhã, ia até às 10 horas, 11 horas da noite. E eu, inclusive, domingo. Não tinha dia santo. Não tinha folga, não? Cada uns 3 meses, a companhia deixava a gente sair um fim de semana para ir Dar es Salaam, tinha bons hotéis lá, sabe? A gente ia em Dar es Salaam, ficava lá uns 2 dias. Ou então ia nos parques, visitar os parques. Eu fui umas 3 vezes, sabe? Eu estava marcado para mim ir num parque na divisa com um outro país lá, que eu não estou me lembrando o nome. Que tipo de parque que é? Parque natural? Parque natural com bicho, elefante, leões e tal, sabe? Levar o neném pra lá, deixar ele lá com eles, que gosta desses bichos. Às vezes eu fazia amizade com elefante lá, né? Fazia com elefante, né? Uma das vezes que nós fomos, tinha um elefante lá que tinha um nome deles. Falei assim, não para perto desse elefante não, porque ele vem em cima do carro. E veio mesmo. Viu? Veio mesmo. Numa outra, nós paramos perto de um grupo de 5 ou 6 leões, sabe? Eu até ainda desci do carro um pouquinho para tirar umas fotos. Fiquei a uns 15 metros deles, mas preparado para entrar dentro Preparado do para correr, chegar no carro. Isso fez com que você se aproximasse mais dos animais. Hoje você tem 5 cães, não é isso? Eu sempre gostei de cachorro, né? E lá você teve a oportunidade de conhecer outros animais. Isso aumentou o seu gostar com os animais? A importância que você dá aos animais? Aumentou muito. E agora eu já tenho um conhecimento quase de 100%, né? Dos animais que existem. Eu via aves e animais, e tudo solto, vivendo na natureza, né? Sem criar problemas. Eles não matavam muito esses bichos lá, não? Não. Aconteceu uma vez, à noite, um caminhão pegou tipo de um veado, sabe? Sim. Lá ele tinha outro nome. Porque com a farol aceso, o animal pega, ao invés de sair fora, ele sai correndo na claridade. Na claridade, aí vem em cima do caminhão. Foi atropelado, infelizmente foi atropelado. Ele acabou atropelando o próprio caminhão. O senhor estava falando de costumes, arroz da culinária de lá, arroz com feijão e também o milho, né? E carne. Às vezes, eles tinham carne lá, era vendida a pejouro. Na beira de estrada. Beira de estrada. Porque lá tem o miombe, gado, é o boi. Boi. Que chamavam de miombe. Então. A qualidade da carne era boa? Não era boa não. Não era não? Lá para o consumo nosso, lá eu buscava lá em Morogoro, tinha um
mercado lá, então eles compravam carne lá. Mas a gente não sabia de que forma isso era abatido, no mato e tal. Sabe? Realmente eles não tinham estrutura nenhuma de país. Não. Hoje você tem noção de que é a Tanzânia hoje? Melhorou? Eu tive com um diplomata da Tanzânia, quando eu participei dessa Conferência Internacional de Combate à Corrupção e à Impunidade, eu tive assentado bem ao lado dele, conversei rapidamente com ele, sabe? Então ele elogiou a obra que foi feita lá pelos brasileiros e parece que melhorou muito. Eles já não são mais comunistas, né? Não são. Já são capitalistas. Já são. Até Ótimo. eu acho que o Brasil estava dando uma assessoria lá procurando petróleo no mar. Infelizmente nosso tempo está acabando. Tem algum detalhe importante que o senhor gostaria de ressaltar para a gente? Eu queria chamar a atenção de uma coisa, é o seguinte. Eu comentei aqui sobre a urbanização entre Tiradentes, Santa Cruz de Minas e São João del Rei. Eu acho muito importante, e tem a Lei Complementar 65, a Emenda Constitucional 65 de 2004, ela prevê, nesses casos, criar uma micro-região. Isso seria muito importante, que se criasse uma micro-região nos moldes previstos na legislação de Tiradentes, Santa Cruz e São João del Rei, com os municípios do entorno, Ritapos. Madre Deus, Piedade, mas seria Resende Costa e Prados, Coronel Xavier Chaves. Coronel Xavier Chaves, porque realmente aqui são entrosadas com a questão do turismo, né? E artesanato. Então, isso aí, não entendo por que os nossos, eu já fiz um kit, distribuí aí para os políticos aí, para os gestores, eles não Se interessam. se interessam por isso. E já veja, por exemplo, Minas Gerais tinha duas regiões metropolitanas, Belo Horizonte e lá no Vale do Aço. Vai passar para 6, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e agora Teófilo Otoni. Teófilo Otoni é uma cidade menor do que São João del Rei, mas tem um deputado lá, que foi prefeito de Teófilo Otoni, que é o Neilando Pimenta, ele reduziu o número de população necessária para fazer uma região metropolitana de 600 para 500 mil. E somou os municípios que ele podia somar lá para fazer essa região metropolitana. E já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Essa proposta eu passei para a Assembleia Legislativa, foi aceita e está lá desde 2014 aguardando um deputado que se propõe a fazer, para entrar com um projeto lá, criando pelo menos a região metropolitana de São João del Rei. Ou então transformar a Anver em região metropolitana. O que seria, com certeza, um grande achado para a nossa região. Isso, daria muito mais força para São João del Rei. Mais recursos. Mais recursos para a região, porque obras que são necessárias aí teria prioridade, o Estado teria que dar prioridade, porque o que está acontecendo é o seguinte: São João del Rei está perdendo espaço para Barbacena, principalmente saindo daqui algumas representações do governo e indo embora para Barbacena. Lembrando, né, que seria interessante, o programa Páginas da Vida está convocando, né, está convidando aí esses deputados eleitos, não só em nível nacional, como deputados federais, como também deputados estaduais, que de uma forma ou de outra tenha alguma base em São João del Rei, para que eles possam vir contar suas vidas e ao mesmo tempo colocar algum tipo de situações, né, que a cidade realmente merece. Não é só vir pegar voto não, não é só ganhar voto não, né? Eu estou fazendo um levantamento sobre problemas da região e colocando isso no papel para poder distribuir para esses deputados, novos deputados, e até ver se a gente consegue mobilizar a Câmara de Vereadores aí para elas assumirem essa coisa. Essa situação, né? Um outro detalhe, você casado?
Sou casado, Há quanto tempo? eu casei em 87, 87. depois que eu voltei da Tanzânia. Depois que veio da Eu já Tanzânia namorava e ela. resolveu casar de uma vez. Já namorava ela, e depois com a situação bem preparada, já em condições financeiras razoáveis, aí eu me casei. Tem filhos? Não. Eu já Então, casei você- velho, né? você- Tanto eu como ela, eu 46, ela 47. Eu 47, ela 46. Então estão namorando até hoje. Ah, sem dúvida. Hoje mesmo houve um desencontro nos nossos encontros, né? Eu acabei ligando, ela me atendeu, ela falou, pode deixar que eu vou comunicar com ele, eu vou ligar pro celular dele. Eu falei, já liguei, não está atendendo. É. Mas você viu lá que o telefone era dela, na mesma hora resolveu atender. Não, eu atendi, eu atendo toda ligação. Eu já estava chegando no ponto de táxi da Do ponto de táxi rodoviária. rodoviária para pegar. Né? Mas como é que foi para o senhor participar, contar um pouco das suas experiências aqui? Ah, foi uma satisfação muito grande, viu? De poder contar alguma coisa. Um pouco dessa grande Um pouco da minha experiência que você vida, tem. da minha experiência de vida. É um pouco apenas. É um pouco apenas, tem histórias. Quem sabe se algum dia eu vou ter tempo de transformar isso num livro de memórias. Será um prazer e você vir aqui lançando esse livro e contando essas memórias para o pessoal. Isso. Tá bom? Gente, por hoje é só. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente vai ficando por aqui e a gente volta em breve. Tchau, tchau.